Pode não parecer, mas ainda estamos em pandemia. Algumas pessoas esqueceram, mas ainda estamos em pandemia. E uma coisa que ainda está se readaptando, mesmo nos Estados Unidos, mesmo aqui na Europa, vocês veem que tem lugares que a coisa está piorando de novo e tal. Tem muitas e muitas empresas que continuam 100% de trabalho remoto, home office. Outras já estão no modelo híbrido, outras liberaram, voltaram atrás. E a Apple é uma dessas empresas, grandes empresas, que adiou os planos de retorno aos escritórios. Aliás, o plano original teria sido aplicado em setembro, né, Edu? Se não me falha a memória. Acho que eles planejavam votar em setembro. Era logo depois do meio do ano. E aí, foi adiado, de setembro acho que adiou para outubro, e aí de outubro acho que adiou para janeiro, né? E aí de janeiro agora mudou para fevereiro. Na verdade eles falaram, quando adiou de outubro, eles falaram, ó, a gente não volta antes de janeiro. Eles não adiaram para janeiro. Eles falaram, ó, no mínimo janeiro. E a Apple adiou por uma série de motivos nessa volta. Um deles é porque nos Estados Unidos houve uma certa estagnação no processo de vacinação da Covid. Tem muita gente que não quer ou não pode ser vacinada, então houve um certo atraso lá, prejudicou um pouco o avanço aí desse processo de conter a pandemia. E uma outra coisa que influenciou muito no caso da Apple, que não tem a ver com outras empresas, é a forma como a Apple está lidando com a situação gerou uma grande repercussão dentro do corpo de empregados dela, envolvendo não só esse assunto, mas outros também. Misturou-se uma série de polêmicas e os caras tiveram que dar alguns passos atrás, especialmente nessa questão de trabalho híbrido, né? Que a Apple estava exigindo que a maioria das pessoas voltassem, se eu não me engano, 3 vezes por semana no primeiro momento. E aí isso depois ia ser ampliado mais para frente. Teve muita gente falando que não é possível ainda. Por exemplo, pessoas que até já estão vacinadas, mas que vivem com pessoas que não podem ser vacinadas em casa e não queriam ter o risco de se expor e ir para casa, que a vacina não garante 100% que você não vai pegar, que você não pode transmitir. Então, houve uma grande polêmica em relação a isso. Eles adiaram e hoje mesmo, dia 18 de novembro, o Tim Cook disparou um memorando para todo o corpo lá de empregados da Apple, avisando que a partir de 1º de fevereiro, não é mais janeiro, 1º de fevereiro, a Apple vai começar a retornar. E aí, a priori, vão ser 2 dias por semana, e ele já adiantou, inclusive, que todos os funcionários da Apple vão ter direito a trabalhar de home office 4 semanas por ano. É isso, né, Edu? Acho que é. Durante o ano inteiro, a pessoa vai poder distribuir o trabalho home office 4 semanas inteiras, mesmo depois que avançarem nas etapas de retorno. Vão ser 2 dias inicialmente, depois 3, acho que é segunda, terça e quinta. Só que isso também não abrange todos os grupos lá. A Apple ainda tem algumas equipes que inclusive já estão lá de volta, né? Não é todo mundo que está em home office. Tem equipes, principalmente a galera que trabalha com hardware, com protótipos, nos laboratórios lá de desenvolvimento de produtos, que precisam ir mais tempo. E já tem gente que já está lá, mesmo sem esse retorno oficial. Essa galera, quando todo mundo começar a voltar de fato, provavelmente já vai ter que ir 4, 5 dias por semana já para os escritórios. Então, é aquilo que a gente vem acompanhando há meses aí. Eles estão tentando chegar no meio termo. A gente não sabe se essas novas determinações aí anunciadas hoje vão ser bem recebidas ou não, mas parece que a partir de fevereiro é para valer dessa vez. Você lembra quando que o Apple Park foi inaugurado? Porque não foi imediatamente... não foi imediatamente antes da pandemia, não foi imediatamente antes. Mas foi a bem gente próximo. Esteve lá umas 2, 3 vezes, né, já. Porque os caras meteram uma obra, a segunda mais cara, o segundo prédio prédio mais caro do mundo, eu acho. Acho que foi em 2018, não foi não? Eu não lembro exatamente quando, mas... Né, eles planejam um mega escritório. Acho que a gente comentou isso na época, né? O segundo prédio mais caro, a segunda obra. Abril de 2017 a inauguração dele. Então deu para aproveitar, deu para curtir, porque a pandemia fechou mesmo no início de 2020, né? Fevereiro, março de 2020, eu acho que começou a pegar. Então, deu para aproveitar uns aninhos aí de Apple Park, que é o pessoal que trabalha lá. Mas agora, mesmo cara... assim... Não, curioso porque foi isso que você comentou. Igual ao que era, dificilmente vai ser. Tanto é que
além disso tudo, de alguns grupos poderem trabalhar alguns dias semanalmente em casa, tem isso das 4 semanas por ano. Então, as coisas mudaram, né? Até para empresas do porte, até para transatlânticos como Apple, Google. Então, tudo bem que são empresas do setor de tecnologia que estão mais abertas a mudanças desse tipo, né? Mas não deve ser simples fazer uma... Eu fico imaginando você liberar acesso, né, à rede, a documentos e tudo para pessoas fora do campus, assim, que você não tem tanto controle, né? Como que isso é feito? Você comentou que tem pessoas que trabalham com protótipo, com hardware, que dificilmente conseguem trabalhar de casa. Mas é um desafio, né? Para a equipe... Para o Alisson, que trabalha um pouco nesse mundo aí, deve ser um desafio você liberar esse tipo de trabalho para todo mundo. Você pode escolher aí trabalhar 4 semanas do seu ano aí em qualquer lugar do mundo e vai continuar podendo fazer exatamente a mesma coisa que trabalha aqui. A gente é super adepto a isso, né, Rafa? A gente já comentou aqui várias vezes, o Mac Magazine nasceu remoto. Hoje, absolutamente todo mundo que trabalha com a gente... A gente é muito à frente aqui, do tempo. O Mac Magazine nunca teve A gente tem uma base nas coberturas ao vivo, né? Que aí a gente se junta aí todo mundo, eu, Rafa, Breno e tal, mas a gente nunca teve mais do que talvez 4 pessoas, né, da equipe trabalhando juntos. Então, para a gente é muito natural isso, mas para outras empresas isso era muito inviável até a pandemia, e aí a pandemia chegou e mudou isso, né? Então, agora O desafio grande foi no início, né, quando começou lá, que a gente teve que mandar todo mundo para casa, e do jeito que dava, né? A empresa que eu trabalho, eles foram muito cuidadosos com as pessoas. Era assim, chama um táxi, pega computador, cadeira, teclado, mouse, monitor. Quem tinha 2 monitores, pega os 2 monitores, enfia no táxi, vai para casa e trabalha de lá. O pessoal instalou VPN nos desktops, né, nem nos notebooks. Na época, pouquíssimas pessoas tinham notebooks. Instalou VPN numa dessas atualizações automáticas de servidor que baixa para o sistema operacional lá, e na hora que o cara chegou no outro dia para trabalhar, já estava instalado. Chama um táxi, enfia tudo aí que você quiser, até aquele negocinho de apoiar o pé lá, quem tinha aquilo, pôde levar para casa. E depois é que eles foram trocando desktops por laptops, e ainda estamos no meio desse processo. A regra aqui vai ser de no mínimo 2, no máximo 12 vezes por mês, mas sem data para começar, não tem data. O escritório de São Paulo já começou, mas aqui em BH provavelmente só em abril. No máximo 12, a gente está falando aí de metade do mês. No máximo 12. Levando em conta o fim de semana e tudo, é mais do que metade. Eu tava falando semana passada com um amigo meu que trabalha para uma multinacional, e ele estava falando do grande desafio que vai ser esse retorno, porque ele tem colegas que trabalham espalhados pelo mundo. Então, ele está no Brasil, tem colegas que estão na Europa, tem colegas que estão na Ásia, e cada um desses lugares está num ritmo diferente de avanço da vacinação, de regras locais, de viagens, do que pode e o que não pode, de certificado de vacinação. Ele falou, cara, essa coisa que agora a gente está começando a vivenciar, de um retorno à normalidade, de empresas voltando numa empresa multinacional, é muito mais complexo, porque eu provavelmente posso vai ter uma reunião da minha equipe na Califórnia. Ele pode agora sair do Brasil para a Califórnia, mas um colega do time dele que está em, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, na China, ou em Singapura, ou na Austrália, não sei, não pode ir, porque tem alguma barreira, sabe? Então não adianta tentar reunir todo mundo, porque não tem como todo mundo se encontrar ainda. Então é uma coisa que vai demorar bastante.